Boas-vindas a mais esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das infraestruturas mais críticas e, sinceramente, mais impressionantes do nosso tempo: as gigantescas fazendas de energia solar. Pensa só no cenário. A gente está falando de áreas imensas, sabe, muitas vezes maiores do que bairros inteiros, absolutamente lotadas de tecnologia de ponta, gerando energia limpa. Mas tem um detalhe aí que muda o jogo completamente. Essa infraestrutura toda, que vale uma fortuna, quase sempre fica totalmente isolada. Ela está lá, longe das cidades, longe das rodovias principais e, claro, muito longe de qualquer resposta rápida caso dê algum problema. É uma vulnerabilidade em uma escala literalmente massiva. Então, nosso objetivo aqui hoje é desvendar exatamente como se protege um ativo tão valioso que fica ali, exposto a céu aberto. E é justamente isso que nos leva à grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje: como proteger milhões no meio do nada? Essa frase resume o problema de forma perfeita. A gente precisa começar a enxergar essas usinas como verdadeiras fortalezas modernas. Lá no passado, uma fortaleza tinha muros de pedras gigantes e um fosso em volta, né? Mas hoje, a nossa fortaleza é um campo aberto infinito de painéis solares. A estratégia de defesa precisa ser completamente virada do avesso, porque aqueles métodos tradicionais de segurança simplesmente não funcionam mais nesses ambientes de isolamento extremo. Parte 1. O desafio solar remoto. A vulnerabilidade do isolamento. Certo, vamos entender isso melhor. Para a gente chegar na solução, precisamos primeiro ter a real noção desse desafio geográfico. A distância e o isolamento tornam aquele modelo antigo de segurança totalmente obsoleto para os investidores de hoje. Pensa bem, quando um alarme dispara no centro de uma cidade, a polícia ou a equipe de segurança está lá em minutos. Mas a horas de distância, acessível só por estradinha de terra, a lógica tem que ser outra. Toda essa mudança de mentalidade que a gente vai ver aqui hoje vem de um diagnóstico brilhante do especialista em segurança Rafael Lopes. Aliás, para quem curte o tema, vale muito a pena acompanhar o trabalho dele no Instagram, no @rlconsultoria_security. Ele aponta uma coisa fundamental. Em usinas remotas, a gente precisa abandonar a velha segurança por presença, aquela que é reativa, lenta e depende de alguém estar lá na hora. E no lugar, adotar a segurança por antecipação, que é proativa, inteligente e corta o mal pela raiz. Parte 2. Os 3 grandes inimigos, identificando as ameaças. E isso ilustra perfeitamente o cenário, porque seguindo aquelas diretrizes internacionais, tipo a famosa norma ISO 31000, o passo número 1 é mapear. Afinal, quem está atacando essas nossas fortalezas e por quê? E já adianto, não é um vandalismo qualquer. A gente tem 3 grandes inimigos muito bem definidos aqui. O primeiro é o furto de cabos de cobre. É de longe o mais comum porque, convenhamos, cobre dá dinheiro rápido no mercado paralelo. Eles vão direto nas conexões vitais da usina. O segundo é o roubo de painéis. E olha, transportar essas placas enormes não é tarefa para amadores. A gente está falando de grupos altamente organizados, verdadeiras quadrilhas operando em larga escala. E o terceiro, que é bem estratégico, são os ataques à própria infraestrutura de monitoramento. Os caras exploram os pontos cegos e os links de rádio justamente para cegar as câmeras antes mesmo de começar o roubo de verdade. Parte 3. A estratégia de defesa. Defesa em profundidade. Agora que a gente já conhece o inimigo, vamos falar de solução. O segredo aqui é uma estratégia chamada defesa em profundidade. Imagina uma cebola com várias camadas de proteção sobrepostas. Você não confia em um muro só. Se uma camada falhar, a de trás segura a onda. E o que é muito interessante nesse ponto é algo que vai totalmente contra o senso comum. Sabe aquela ideia de que deixar tudo muito bem iluminado afasta o crime? Pois é, num lugar isolado no meio do nada, a luz constante funciona na verdade como um holofote gigante ajudando o ladrão. Ele enxerga tudo perfeitamente e trabalha na maior tranquilidade. A grande sacada é usar a iluminação inteligente ativada só por movimento. O escuro esconde a usina da visão externa e quando a luz acende do nada, bum! Causa aquele choque psicológico de surpresa e mostra para o invasor que ele já foi detectado. Mas só dar um susto não basta, certo? A gente precisa de barreiras físicas para atrasar a vida dessa galera. O tempo, no fim das contas, é o pior inimigo de quem está cometendo um crime. Se o cara quer roubar cabo, que é uma coisa que exige rapidez, a gente joga duro usando dutos de concreto ou enterrando a fiação principal bem fundo. Quero ver puxar cabo correndo assim. Já para os painéis, a solução é incrivelmente simples e engenhosa. Em vez de parafusos normais, usam-se ferragens com cabeças exclusivas e chaves codificadas. Só de ter que lidar com isso, o tempo para arrancar cada painel dispara. E muitas, mas muitas vezes mesmo, só essa trabalheira extra já faz os criminosos simplesmente desistirem e irem embora. Parte 4. Tecnologia no escuro. Antecipação através da tecnologia.
Vamos avançar e ver como tudo isso se conecta com a alta tecnologia. Porque é aqui que a mágica da resposta rápida acontece. Nesses lugares remotos, tecnologia não é um bônus, é a própria espinha dorsal da nossa defesa. E já que a luz normal não ajuda no escuro, entram em cena as câmeras térmicas. Elas não precisam de luz nenhuma, elas simplesmente leem assinaturas de calor. Ou seja, elas detectam o calor do corpo humano a uma distância absurda, criando um alerta muito antes do cara sequer encostar na cerca da usina. E para dar conta de monitorar aquelas fazendas solares que têm o tamanho de pequenas cidades, a solução são os drones autônomos. Eles fazem rondas programadas e mandam imagem ao vivo lá para a central, via satélite, usando redes como a Starlink. Isso sim é o que a gente chama de antecipação de verdade. Mas olha, segurança não é só feita de câmera chique e concreto grosso, não. É muito sobre processos inteligentes também. Por exemplo, criar parcerias com a polícia local para mapear rotas de fuga. Outra coisa genial é a rastreabilidade. Eles usam gravação a laser ou até um negócio chamado DNA sintético nos cabos e painéis. Se a polícia apreender esse material, fica super fácil provar de onde veio. O que na prática destrói completamente o valor de revenda daquilo no mercado clandestino. Ninguém quer comprar produto rastreável, né? E por último, mas não menos importante, o engajamento da comunidade local. Se a usina contrata o pessoal da região e cria um bom relacionamento, aquela vizinhança inteira se transforma em uma rede de vigilância natural. A própria comunidade ajuda a proteger o ativo. Parte 5. A regra de ouro. A economia da segurança. Então, o ponto crucial de tudo isso que a gente conversou hoje é entender a realidade nua e crua. No meio do nada, a resposta humana sempre vai demorar. É um fato. Por isso, a obsessão tem que ser sempre detectar cedo e atrasar o máximo possível a ação física do invasor. O especialista Rafael Lopes, e lembrando, vale conferir as análises dele lá no @rlconsultoria_security, tem uma frase que mata a charada. Ele diz: o objetivo é tornar o esforço do ataque maior do que o lucro esperado. Sensacional, não é? No fim das contas, a segurança 100% perfeita não existe. Mas quando a gente entende a economia do crime e manipula o tempo, o suor do criminoso e a dificuldade de revenda usando tecnologia e inteligência, essas usinas deixam de ser um alvo fácil. Elas se tornam, de fato, as verdadeiras fortalezas da energia moderna. E para a gente fechar com um pensamento para levar para a vida, nas infraestruturas que você gerencia ou acompanha, a gente está só correndo atrás do prejuízo ou estamos, de fato, antecipando as falhas antes mesmo de elas acontecerem?